Oi, pessoal. Então a gente vai dar continuidade. Esse vídeo é bem mais curto, né? A gente vai falar de um probleminha que aparece quando a gente tem funções periódicas que tem mudanças bem bruscas, né, no seu sinal. Então aqui a gente tem esse exemplo, né, que é uma função triangular, né? Então tem essa formação aí de triângulos, né? E ela vai ter essas mudanças bruscas, né? Então ela está subindo aqui, quando chega na ponta, ela muda para baixo bem instantaneamente, né? Então aqui é a mesma coisa para cima e assim por diante. Essas mudanças bruscas, elas vão gerar um comportamento de frequências harmônicas. Então nesse caso, a gente tem esse período aqui, que é um período base, né? E que gera uma frequência fundamental. Então, esse período, que é meio, né, ele gera uma frequência fundamental de 2 Hz, né, 1 sobre meio. Então, a função periódica ela não precisa ser senoidal, né, ela precisa só ter esse período característico, né, um período base aqui, que nesse caso é o meio. E a partir da análise da frequência dessas funções aqui, desses sinais, eles vão apresentar harmônicos. Tá? Os harmônicos eles são frequências múltiplas dessa frequência fundamental aqui. Então, nesse caso, né, olha, a frequência fundamental é o primeiro termo, e aí 2 vezes a frequência fundamental, né, 3 vezes, 4 vezes e assim por diante. Ai, perdão. Então, os harmônicos, como eu falei, eles vão ocorrer por conta dessas descontinuidades do sinal, tá? Esses pontos, eles geram, na verdade, uma derivada infinita, né? Então, por conta dessa derivada ser infinita, ela é difícil representação nas frequências, tá? Então, na análise de frequências. A gente vai ver alguns exemplos. Então, aqui eu peguei 2 exemplos, né? O primeiro é a onda dente de serra. A gente vai ver essa onda lá no MATLAB, né? A construção dela, tudo tem o código, então depois vocês podem mexer também, né? Então, ela tem o seno da frequência fundamental menos meio vezes o seno de 2 vezes a frequência fundamental, né? Mais 1/3 e assim por diante. Então, a gente tem essa alternância de sinais e a gente tem, né, um fator aqui que é 1 sobre o múltiplo da harmônica, né? Então, aqui 2 no caso, né? Aqui é 1, que é a base, né? 3, 4 e assim por diante. Tá? Então, trocando o sinal e fazendo essa alternância dos fatores. Nesse caso, a gente tem que fazer uma normalização de 2 sobre π, né? Porque quando essa série tende aqui para infinito, ela gera esse fator π sobre 2, né? De pico da nossa dente de serra. Então, faz essa normalização para a gente ter um pico unitário. Já uma onda quadrada com amplitude unitária, né, segue essa mesma normalização, só que é 4 sobre π. E a gente vai ter cossenos agora, né? Cossenos da fundamental menos 1/3 do cosseno 3 ômega, mais 1/5. Então veja que a gente tem fatores ímpares só, né? A gente não tem os pares. E tem a troca de sinal também, tá? Então, a gente vai construir isso aqui lá no MATLAB e vai ver. Tem algumas características que a gente precisa notar, né? Então, as séries são formadas por múltiplos inteiros, a gente nunca tem fracionado, né? Então, os múltiplos inteiros da frequência fundamental. E elas são chamadas de frequências harmônicas, né? Então, harmônicas, harmônicos, às vezes quando se trata somente, né, do termo, pode falar harmônico também, não tem problema. Se a função é par, ou seja, né, se ela é espelhada em relação ao eixo da amplitude, o eixo y, a série contém apenas termos em cosseno, como em F2, que é a da onda quadrada. A gente vai ver isso lá no MATLAB. E a função for ímpar, se ela for espelhada em relação à origem, na verdade, então ela vai estar espelhada tanto, né, em relação ao eixo x quanto ao eixo, tanto o eixo y quanto o eixo x, né, contém apenas termos seno, ok? Então a gente vai ver isso lá no MATLAB também.
Se a função apresentar simetria de meia onda, então a série não contém harmônicas pares. Então isso aqui vai acontecer na onda quadrada, tá? E na dente de serra não. E também a gente vai ver o fenômeno de Gibbs, ou efeito Gibbs, que são nos pontos onde as derivadas são infinitas, a gente vai ver uma oscilação, justamente por conta da dificuldade de definir, né, representar essas ondas, né, com mudança brusca, com os termos finitos de frequência, né, de senoidais. Vou mostrar lá, né? Mas isso é o que eu quero mostrar para vocês. Tudo isso que eu estou falando, na verdade, é de tempo contínuo, tá? Então, isso a gente está construindo no tempo contínuo. Então, aqui a gente vai ter a frequência fundamental 2, o tempo, né? Então, discretizei bastante aqui para a gente ter uma aproximação de um tempo contínuo, né? Então, vou fazer bem com poucos termos e vou fazer a soma aqui dos termos, né? Para gerar a onda dente de serra. E nesse caso aqui, olha, então ela tem os senos, né? É exatamente a funçãozinha série lá que a gente colocou no slide, tá? E aqui a gente tem a onda quadrada. Então eu vou gerar os dois aqui e aí a gente vai ver as características. Então aqui nesse caso, né, a gente tem esse espelhamento, ó, se a gente continuasse a nossa dente de serra, ela viria aqui para baixo, certo? Então ela é espelhada em relação à origem. Então por isso que ela tem apenas senos, tá? Porque ela é ímpar, né? Então vamos conferir aqui, né, se eu falei certo. Se a função for ímpar, contém apenas termos em seno, como é o dente de serra. Beleza? E aqui, que é a nossa onda quadrada, né? A gente tem uma simetria apenas em relação ao eixo y aqui. Então aqui, né, teria mais um pouco e desceria. Aí teria um lado aqui da onda quadrada, subiria, né? Então ela tem a simetria em relação ao eixo y, então ela é par, certo? Que é a função par. Ela tem a sua própria, o valor da função, né, igual ao valor da função em menos t, então refletida apenas em y. E a série contém apenas termos em cosseno, que foi exatamente o que a gente fez lá. E outra coisa, ela tem uma simetria de meia onda. Essa aqui não tem essa simetria de meia onda, né? Aqui, ó, se a gente pega meia onda só, né? A gente tem que esse lado é igual a esse. Meia onda, esse lado é igual a esse, né? Ela tem essa simetria, a gente consegue dividir aqui no meio, certo? Aqui não, a hora que a gente divide aqui no meio, a gente não tem essa simetria aqui, né? A gente só tem a simetria de um período em relação ao outro, né? Então, quando a gente tem a simetria de meia onda, não aparecem os termos pares. Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui. A função apresentar simetria de meia onda, a série não contém harmônicas pares, né? Então, aqui, ó, a gente só tem as ímpares, tá? E o efeito Gibbs é essa oscilaçãozinha aqui que a gente está vendo mesmo, né? Então, a gente vê essa oscilação, tá? Aqui na quadrática aparece bem mais até acentuado, né? Então, vamos colocar um pouco mais de termos, né? A gente vai ver que quanto mais termos a gente coloca, menos efeito Gibbs a gente tem. Só que isso aqui, tá, gente, que eu estou falando, é para tempo contínuo, tá? Não é para o tempo discreto. Então, antigamente, né, na hora que você fazia alguns testes experimentais em que você colocava ali para construir com sistemas eletrônicos, né, essas respostas, essas ondas, eles percebiam que existia essa oscilação, né? Mesmo se você colocasse vários termos, aparecia essas oscilações aí, né? Então esse que é o efeito Gibbs. Hoje em dia a gente não tem isso, né? A gente consegue construir uma onda ali de forma discreta, né? E fazer a transformada discreta de maneira em que quando a gente faz os cálculos, a gente vai ter uma soma finita de senos com os termos, né, bem adequados para fazer essa reconstrução. Então, isso aqui acontece no contínuo, mas no discreto isso vai acontecer, né, independente se ocorre vazamento ou não. Se vocês pegarem, por exemplo, da aula passada, aqui lá que a gente fez o DF, né,
é igual a 2 com a frequência 31 e ele tem vazamento, e você faz o inverso, a IFFT, né, daquela com vazamento mesmo, sem tratar, você vai chegar nos 31 Hz de novo, tá? Então, a IFFT ela sempre vai fazer, né, o cálculo inverso. Então, você vai ter, né, essa reconstrução. Só que o problema disso, que a gente tem lá no caso anterior, né, é que a gente não sabia, né, qual era a frequência que estava acontecendo naquele sinal. Tá? Mas apesar disso, você consegue reconstruir sem problemas mesmo com aquele vazamento. Tá? Então não tem problema. E isso aqui acontece também. Né? Então a gente vai construir uma função aqui, a gente vai analisar, né, a função triangular nesse caso, e fazer a transformada discreta dela, a gente vai ver que aparece sim os harmônicos, mas não com aqueles termos que são solução da série infinita, né, de tempo contínuo. A gente tem uma soma finita porque a gente tem um vetor finito, né, de que vai até zero até a nossa frequência de amostragem. Então, o que acontece é, nesse caso, né, a gente tem essa amostragem de 80 Hz, então ele vai, né, ele tem uma componente DC aqui que é porque a onda triangular está só para cima, né? Ela está só para cima aqui, então a gente tem essa média em 1, então por isso que é essa componente DC. E os outros termos, eles são, né, espelhados, olha, e aparece o harmônico, né? Esse harmônico aparece aqui. Por conta da simetria de meia onda, né? Então aqui ela é simétrica, né? A gente tem que as pares não vão aparecer, vai aparecer só as ímpares, né? A gente vai ver isso lá no MATLAB. E tem esse decaimento, né? Que também acontece na solução lá da série contínua. Então, sempre é um valor maior que está no denominador, né? Ou seja, o fator que você está multiplicando aquela frequência é menor, né? Então, tem esse decaimento aqui. Então, vamos ver alguns exemplos lá no MATLAB. Aqui, né, a gente vai ter uma onda triangular. Então aqui eu estou somando os termos, tá, das bordas até o meio e ele vai reconstruindo, né? Então aqui você vê que ele vai somando. Então quanto mais próximo é ali do centro, ele está afinando melhor, né, a reconstrução e ele consegue reconstruir tudo, tá? E ele fica perfeito, ele não aparece aqueles efeitos lá de Gibbs, porque o efeito de Gibbs só vai aparecer na contínua, tá? Quando a gente está falando em tempo contínuo. Mas eu falo do efeito de Gibbs porque é importante vocês saberem o que é, porque na hora que se vocês forem procurar aí na internet e falar de harmônicos, isso aí aparece, tá? Então aqui que eu comentei, né, deixa eu só... Então aqui a gente tem a DC em 1, então amplitude 1. A frequência fundamental é 2, porque a gente tem um período aqui meio, né? Então 2 Hz, certo? E aí ela é simétrica, então 2 vezes 2 é 4, não é para aparecer o 4. Então aqui o 4 está em 0. 3 vezes 2 é 6, então 6 é para aparecer. Aí o 8 não é para aparecer, o 10 é para aparecer. Ah lá, tem amplitude pequena, mas tem. Mesma coisa, 12 não, 14 sim. Então amplitude uma pequenininha ali. E assim por diante, né? Até o meio e aí depois ele reflete, tá? Então, daquela maneira que a gente vê, porque o 40 aqui é a nossa frequência de Nyquist, né? Então, ele tem essa reflexão aqui. Bem, a gente pode reconstruir, né? Então, foi o que eu fiz aqui. Vou rodar de novo para vocês verem. Se vocês verem... Opa, perdão, gente. Ele vai reconstruindo, né? Então, as primeiras, elas têm as maiores influências, né? Depois só é um afinamento, tá? É basicamente isso. Vocês podem brincar, né? Aumentar o tempo de pause ali para vocês verificarem. O que eu faço aqui, tá, gente? Construir uma onda triangular, faço a FFT dela, né? Faço uma normalização só em relação ao n e não multiplico por 2, por quê? Porque eu estou pegando tanto da parte
de trás quanto da frente para reconstruir. É importante fazer isso porque as fases, né, às vezes elas são invertidas, pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça, tá? Então, nesse caso aqui, a fase em 2, ela está igual a π, na reflexão dela, ela está igual a π também. Então, a gente não teria esse problema, né? Mas na hora que talvez uma outra, né, situação, ela pode estar invertida, tá? Então, você precisa considerar a transformada como um todo. Que mais? Vamos para o próximo exemplo, depois vocês podem mexer ali, tá? Então, aqui vai ser uma onda quadrada, se não me engano, né? Ah, não, triangular também, né? Mas é dente de serra, na verdade. Então, a dente de serra, né, ela vai reconstruindo. Então, a gente tem parecido com o efeito de Gibbs, né? Só que como a gente tem essa definição discreta da frequência, a gente tem essa soma infinita dos termos, não, soma finita, né, dos termos, de maneira que a gente consegue aproximar exatamente a nosso sinal reconstruído para o sinal original. Talvez aqui apareça, né, a gente tem a mesma coisa, né, a frequência 2 Hz. E como não tem assimetria, então a gente não tem assimetria agora, né, de meia onda, né, metade está para baixo, outra para cima, aparece os pares. Então 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. E aqui aparentemente é invertido, né? Então olha, o 2 com 78 está com fase invertida. Então, a gente precisa considerar a IFT como um todo. Apesar da gente saber a amplitude e a fase, né, a gente tem que considerar, né, as somas de fase invertida também, na hora que a gente faz a IFFT. Tá? Que mais? Então, né, aqui a gente tem essas fases que vão variando, é diferente do que a gente tinha visto lá na triangular. E aqui a gente tem um decaimento muito mais lento, né? Também é interessante de se notar isso daí. E a última, é agora sim a onda quadrada. Então aqui, né, ó lá, vai reconstruindo também. Então aparece uma coisa, né, de acordo com o que vai somando, similar ao efeito de Gibbs. Mas como a gente é transformada, ela é completa por si só, né? Dependentes, ela precisa conter, estar dentro, né, dos requisitos da frequência de Nyquist, mas ela consegue ser reconstruída totalmente, né? Então não tem nenhum problema aqui. Então aqui a gente tem a amplitude, né? A mesma coisa, ela tem um decaimento mais lento do que a triangular, até aparece mais aí. Não, deve ser similar, né? Que na verdade aqui a amplitude em DC está um pouquinho menor. Deve ser similar da triangular. Mas é isso, tá, gente? Ela vai aparecer possivelmente, né, em alguns casos, se vocês forem analisar sinais desse tipo. E aí você possivelmente, né, em alguns momentos, dependendo do que você for fazer, essas frequências que vão tendo decaimento, às vezes lá na frente a gente vai falar de filtros, né? E aí você pode querer filtrar, você vai filtrar uma coisa que está aqui, sei lá, em 30 Hz, né? Você vai perder esses harmônicos. Então aí você vai ver uma coisa, né, que vai aparentar com o filtro de Gibbs. Com o filtro não, né? O filtro vai fazer com que apareça o efeito de Gibbs aqui, né? Que foi o que a gente viu aqui na construção, né? Então vamos ver de novo. Na hora que a gente está chegando mais no finalzinho, né? Quando chega mais no finalzinho, fica só uma oscilaçãozinha aqui. E é normal isso aparecer, tá? Quem já fez aí algum laboratório de eletrônica, alguma coisa aí, possivelmente vocês já viram isso aí também, ok? Que aí vai aparecer esses efeitos aí, tá? Ó, que são das frequências mais próximas aqui de Nyquist, né? Então, possivelmente a gente poderia filtrar isso aqui para não ficar tão próximo, tá? E às vezes pode ter espelhamento, tem
coisas aí que a gente quer evitar. Mas é isso, tá? Então, a gente vai ter uma tarefa que é baseada em todas as videoaulas praticamente, tá? Então, eu vou fazer um videozinho à parte para falar dela. Então, até mais, pessoal. Até sexta-feira, né? Quem aparecer. Abraço.